Tem dias que eu paro e penso, será que o mundo sempre foi assim tão acelerado? Será que a gente sempre viveu com uma sensação de estar atrasado pra tudo, mesmo não estar indo pra lugar nenhum? Porque quando a gente olha pros anos 80, lá pra época dos nossos pais, parece que era outro planeta, outro ritmo, outra energia. Hoje tudo é rápido. A gente acorda, já tá cansado, já pega o celular, já vê notícia ruim, já compara a própria vida com a de alguém que parece estar melhor, e tudo é urgente, tudo é agora, tudo é pra ontem. Mas nos anos 80, pode ter certeza que não era assim. As coisas simplesmente aconteciam, sem pressa, sem ansiedade, sem essa sensação constante de que o tempo tá correndo pelos dedos. As pessoas, elas tinham tempo para conversar, tempo para errar, tempo para esperar, e esperar não era sofrimento, fazia parte da vida. Se você queria falar com alguém, você telefonava naqueles telefones antigos, não pelo celular, e às vezes dava ocupado, e tudo bem, você tentava mais tarde. Hoje, se alguém não responde em 5 minutos, a gente já cria uma história inteira na cabeça do porquê que aquilo aconteceu. Naquela época, o silêncio não assustava. As festas nos anos 80 tinham uma coisa que hoje parecia impossível: presença. As pessoas estavam ali de verdade, para aproveitar o lugar, para aproveitar o momento, sem celular na mão, sem stories, sem foto para provar que estavam se divertindo, que é uma coisa que eu faço hoje em dia. Eu vou para muitas festas porque é algo que faz parte de mim, é algo que eu gosto de fazer, ir pras festas da faculdade, se divertir com meus amigos, bater papo, se divertir de verdade. Momentos de quem tem seus 20 e poucos anos e está aproveitando a vida, vamos dizer assim. Quando eu sento com meu pai e converso com ele, e ele conta as histórias das festas na época dele, nos anos 80 e 90, eu fico imaginando o quão divertido que era, em comparação com hoje em dia, sem celular, sem rede social, sem precisar se provar para os outros que você estava se divertindo. Na minha cabeça era algo totalmente diferente, e eu falo para meus amigos, se tem uma época que eu gostaria de viver e aproveitar, era nos anos 80. Porque naquela época a diversão não precisava ser registrada, porque dificilmente alguém aparecia com uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo na época, e naquela época só precisava ser vivido, só precisava estar lá e aproveitar. Era a gente dançando sem medo de ser julgado, até porque meu pai contava dos passinhos que eles mandavam na época. Até recentemente eu fui em alguns flashbacks com meus pais e eu vi que o pessoal das antigas ainda mandava os passinhos da época deles, e na minha visão aquilo era tipo demais. Todo mundo mandava um passinho muito sincronizado e parecia muito legal ser vivido com 18, 20, 22 anos. Parecia demais. E era música alta, as luzes eram simples, as risadas eram soltas, não tinha filtro, não tinha pose, tinha só suor, bagunça, tinha contato humano de verdade. E hoje as festas parecem mais um evento para ser filmado do que vivido. Todo mundo preocupado com o ângulo, com a legenda, com o que vem depois, com a música que vai colocar nos stories. É outra parada. Nos anos 80 ninguém pensava no depois, o agora já era mais do que o suficiente. E pensando sobre os videogames, em comparação com hoje em dia, lá não era sobre gráfico realista, não era sobre atualização, não era sobre skin, era sobre ir até o fliperama, que era um lugar de videogames fora da sua casa, entrar naquele lugar escuro com luzes piscando, som alto, cheiro estranho, e sentir que você tinha entrado em um outro mundo. Cada ficha, que era o que você pagava para jogar, tinha um valor. Cada partida do videogame era tensa, você jogava sério, concentrado, porque se você batia algum recorde, o seu nome estava lá marcado. A lista de recordes de quem bateu os maiores pontos naquele videogame ficava lá, e você se concentrava para aquilo acontecer, para seu nome ficar no alto do ranking do fliperama. Quando alguém chegava longe no jogo, todo mundo parava para ver, tinha até plateia, tinha torcida, pelo que meu pai contava. Hoje, a gente tem jogos absurdamente realistas, e mesmo assim, muitas vezes, você joga sozinho, até mesmo entediado, pulando de um jogo para o outro. E mais uma vez, eu também sou assim. Naquela época, dos anos 80, o pouco já era muito. A simplicidade criava magia, e eu acho isso absurdo de legal. Os telefones, eles ficavam presos na parede, eles tinham fios,
tinha um disco, tinha um botão duro, você apertava para discar o número daquela pessoa, você tinha que anotar o número de quem você queria ligar. Você não levava o telefone junto com você não estava lá disponível o tempo todo, só estava disponível em casa, que era onde seu telefone ficava. E isso era, na minha visão, libertador. Ninguém podia te achar em qualquer momento. Você podia simplesmente sumir por um tempo e tava tudo bem, porque você não estava em casa. E o seu telefone, mais uma vez, só ficava em casa. E hoje, sumir vira um motivo de culpa, já que o seu celular está sempre com você. E isso não é muito bom, não. Os carros. Cara, naquela época tinha personalidade. Meu pai tinha um Opala, coisa mais linda, que eu via pelas fotos e pensava, nossa, isso é um carrão. Tinha barulho, tinha personalidade e o design era marcante. Você reconhecia um carro só pelo som. Eles não eram todos iguais, silenciosos, elétricos, sem alma. Eram diferentes, de um jeito que marcava a época. As viagens eram aventuras, sem GPS, sem Waze. Eles usavam, incrivelmente, mapas. Isso é incrível de se pensar hoje em dia. As pessoas se perdiam. E tudo bem as pessoas se perder, acontecia aí muito. Às vezes perder virava a melhor parte da história daquela viagem. As pessoas eram mais calmas, não porque a vida era perfeita, mas porque o mundo não gritava o tempo todo, era tudo mais tranquilo. Não existia notificação para tudo, não existia comparação constante, não existia pressão invisível para ser produtivo, ou bonito, ou bem-sucedido, ou feliz. Essas coisas, tudo ao mesmo tempo. Não, a ansiedade do jeito que a gente conhece hoje praticamente não existia. As preocupações eram outras, eram mais reais, mais pé no chão, menos abstratas. Você não via o sucesso de 1000 pessoas por dia, você via o seu bairro, seus amigos, a sua realidade, seus primos, sua família. E isso ancorava a gente com o pé no chão, entende? As músicas dos anos 80 pareciam ter sido feitas para durar, porque, sinceramente, eu escuto até hoje em dia, 40, 50 anos depois. Elas não eram descartáveis, não eram modinhas, não eram pensadas para viralizar por uma semana. Eram emocionais, melódicas, cheias de sentido. Você ouvia a mesma música dezenas de vezes e ela nunca cansava. Hoje a gente consome músicas como quem rola em um feed, pulando, descartando e esquecendo. Naquela época, uma música podia marcar uma fase inteira da sua vida, uma década. E já os filmes, cara, os filmes que eu assisto hoje em dia daquela década eram maravilhosos. Eles tinham alma. Eles não dependiam só do efeito especial, dependiam da história, do personagem, da emoção. Você se conectava com a história do filme, você acreditava na história do filme. Hoje os filmes são tecnicamente incríveis, mas muitos passam e não deixam nada. Nos anos 80 os filmes viravam memória, viravam referência. O que a gente diz hoje, um clássico. Os filmes viravam um clássico. E talvez o mágico de tudo era a sensação de futuro. As pessoas olhavam para o presente com esperança. A tecnologia parecia promissora, não opressora. Hoje o futuro assusta, parece pesado, incontrolável. Nos anos 80, o futuro parecia um lugar legal de chegar. E eu acho que a magia dos anos 80 não tá só na estética, nas roupas, nos objetos. Tá no jeito de viver, num mundo menos conectado. Mas as pessoas que viviam o presente estavam mais conectadas do que hoje em dia. Por mais que hoje tudo esteja conectado, eu penso que naquela época, pela presença das pessoas uma com as outras, a conexão era maior, era mais valiosa. Num mundo muito mais simples, onde as coisas tinham valor. E talvez a gente não precise voltar para os anos 90, mas talvez a gente precise resgatar um pouco daquele espírito. Menos pressa, menos comparação e mais presença. Porque no fim das contas, a magia nunca esteve na época. Ela sempre esteve na forma como a gente vivia. E isso ainda dá para recuperar. Tudo isso, todas essas coisas que a gente falou do vídeo, é tudo sobre o que eu penso sobre a magia dos anos 80.